vezes que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer... Ao ouvirmos os nossos professores e presenciarmos as dificuldades vivenciadas em sala de aula, pensamos em um projeto que ratificasse a busca coletiva de soluções para os problemas vivenciados em sala de aula. Metodologia, postura, estratégia e conhecimento técnico por parte do professor, além de frequência e compromisso por parte dos alunos. Em uma das antigas HTPCs, foi feito um sorteio envolvendo série, disciplina, bimestre e situação de aprendizagem, em que o professor da série e disciplina sorteada ministraria uma aula aos colegas. Após o sorteio dos itens, as professoras coordenadoras estabeleciam com o grupo presente as datas de apresentação dessas aulas. Mensalmente, um professor sorteado apresentava sua aula para os demais colegas. Após o desenvolvimento da aula ministrada, havia um tempo para os comentários que o grupo pensasse serem pertinentes. Na HTPC seguinte, após o estudo e reflexão da aula apresentada e do comparativo da proposta de trabalho sugerida no caderno do professor e do aluno, assim como dos registros feitos durante o desenvolvimento da aula, as professoras coordenadoras davam uma devolutiva para o grupo, abordando pontos positivos, negativos, sugestões de intervenção, entre outros. Após o curso Melhor Gestão, Melhor Ensino, redirecionamos nossa ação, discutindo coletivamente e modificando a antiga ação de rotina em HTPC. E após trabalharmos o texto de Fernando José de Almeida, solidificamos nossas ações. Os objetivos são: identificar as dificuldades vivenciadas pelo professor em aula, principalmente no desenvolvimento das competências leitora e escritora. Repensar metodologias, estratégias e posturas pautadas no roteiro de observação de aula durante o feedback. Estimular o desenvolvimento da aula essencial, considerando os 4 momentos: contextualização, explicação, investigação e conclusão. Socializar para os pares em ATPC o processo vivenciado, desde a elaboração do plano de aula até a autoavaliação. Favorecer a integração entre os professores das diversas áreas do conhecimento e a equipe gestora. O grupo decidiu que os indicadores deverão ser fixos, visando principalmente a otimização do tempo. Considerando as características da aula essencial no que se refere aos 4 momentos: contextualização, explicação, investigação, conclusão, mais eixo organizadores do roteiro de observação da aula, como aspecto organizacional, interação aluno e conteúdo, interação professor-aluno, desenvolvimento da competência leitora e escritora. A metodologia adotada foi: observação da aula baseada nos indicadores estabelecidos coletivamente pela equipe. Conversa com a equipe gestora para nortear os encaminhamentos iniciais. Encontro com o professor observado, o feedback. Reflexão pessoal, a autoavaliação. Socialização com os pares, em ATPC. Justificativa. A ação justifica-se pela oportunidade de potencializar a ação do educador e promover o aprimoramento da aprendizagem dos alunos, principalmente no que refere-se ao desenvolvimento das competências leitora e escritora. Avaliação. Ação do professor em aula, feedback, autoavaliação, ATPC, melhoria da aprendizagem e sucesso de todos os nossos alunos. Roda peão, o tempo rodou num instante.
pontas do meu coração. A roda da saia pulada não quer mais rodar, meu senhor. Não posso fazer serenata. A roda... Neste bimestre foi proposta a leitura do livro Açúcar Amargo, de Luiz Puntel. A apresentação do título às salas rendeu inúmeras discussões e aulas excelentes. Durante 16 aulas, os alunos leram, discutiram, produziram e pensaram o livro. A fim de motivar a leitura, os elementos paratextuais foram explorados. Levantamos hipóteses partindo do título, da capa, do autor. Um dos cuidados que sempre tenho é o de garantir que todos os alunos tenham acesso ao livro. Para que isso ocorresse também nestas turmas, indiquei todas as possibilidades da leitura. Incentivei o acesso à biblioteca da escola e também às bibliotecas públicas da cidade. Para incentivá-los ao uso das novas tecnologias e ter mais um canal de comunicação com eles, criei uma página no Facebook para as nossas discussões. Mas mais que isso, para deixar disponível para download todos os livros que solicito. Tal estratégia os envolveu de tal forma que os víamos lendo pela escola, discutindo o livro com os colegas. Alunos baixaram o livro nos celulares, em tablets, e a leitura não parou. Foram produzidos fichamentos, resenhas, resumos e discussões a fim de melhor compreensão do texto. A avaliação foi feita de maneira contínua, conforme os alunos produziam. Fichamentos, resenhas, debates e, por fim, a apresentação dos cartazes com resumo do livro. Durante as aulas, percebi e constatei que ainda existem vias para um ensino humanizado, no qual o aluno é enxergado como um todo, um ser completo. Segundo Santo Tomás de Aquino, a finalidade primeira da educação é, antes de tudo, ajudar ao homem a formar-se a si mesmo como homem. Proporcionar uma leitura que contemple não só as necessidades, mas também os anseios e desejos do aluno é uma tarefa do professor. E o que vivenciei durante este trabalho confirmou a necessidade que os alunos têm de alguém que os acolha e neles acredite. Termino o trabalho com a certeza do objetivo alcançado: estimular a leitura e proporcionar uma nova perspectiva no aluno com relação ao seu futuro, para a construção de um ser completo que seja capaz de superar qualquer obstáculo e de ser aquilo que ele desejar, sempre seguindo os valores adquiridos durante sua caminhada e contato conosco. A educação só cumpre o seu papel se ela conduz à virtude. Forças Gerais, sonhos Brasis, povo feliz. Forças Gerais, sonhos Brasis, povo feliz. Foram apresentados aos alunos 3 textos. Primeiro texto, a história da energia elétrica. O texto faz uma abordagem histórica, tratando a energia elétrica como símbolo da era da informação. O segundo texto, economizando energia elétrica em casa. Esse texto fala da importância da água, inclusive para as usinas hidrelétricas. Terceiro texto, matemática e cidadania. O texto fala dos direitos e deveres dos cidadãos e da importância de participarmos das transformações sociais. Os alunos leram os textos em sala de aula, discutiram entre eles e, na sequência, fizeram um resumo de cada texto. Entendemos que o resumo é um instrumento adequado tanto para a aprendizagem redacional quanto para a aprendizagem de leitura, e o aluno precisa ler e escrever. Foi solicitado aos alunos que pesquisassem na internet livros, jornais, revistas sobre fontes de energia renováveis e não renováveis,
e suas tecnologias, assim como sobre dicas de economia dos aparelhos domésticos, pois achamos importante que eles compreendam melhor o sistema elétrico brasileiro. Foi destacada a importância em economizar energia elétrica e em seguida iniciamos um debate em sala de aula sobre o tema. Por que é importante economizar energia elétrica? O que vocês acham? Tem alguma ideia sobre isso? Eu acho que se a gente economizar, a gente consegue usar esse dinheiro para fazer uma outra coisa. E não é difícil economizar, né? E ajuda bastante, ajuda no nosso bolso, né? Desenvolvemos uma situação prática em sala de aula, focando a importância de economizar energia elétrica. Foram apresentadas as tabelas referentes à descrição da fatura de uma conta de luz e da alíquota do ICMS para contas residenciais. Foi solicitado aos estudantes que encontrassem uma expressão matemática para o cálculo do valor da conta de luz. Percebemos o interesse dos grupos para desenvolver a atividade proposta, por isso conseguiram o resultado esperado. A partir daí, fomos à sala de informática para que eles pudessem construir o gráfico da função encontrada em sala de aula com o auxílio do software Wimplot. Finalmente, os alunos fizeram a apresentação dos trabalhos em grupo, mostrando o envolvimento e compromisso com o aprendizado. Legal porque a gente descobriu sobre energia elétrica, os limites dela, e o Brasil, 90% do Brasil utiliza a energia hidrelétrica, é a mais utilizada aqui. São diferentes, são várias as energias, como tem a energia eólica, que é através dos ventos, cada uma utiliza um elemento da natureza, isso que é interessante. E eu gostei de fazer essa pesquisa, porque a gente trabalhou com o computador, trabalhou na sala de aula com textos, trabalhamos com contas também, foi legal, funções, a gente desenvolveu funções na conta de luz. Os temas atuais, pegando o exemplo de energia elétrica, que hoje a população brasileira, a gente gasta bastante, mas 1 minuto de economia pode ser bastante, um imposto que a gente paga, que vai ser investido futuramente, ou deveria ser. Tudo isso para a economia, no nosso bolso e para o desenvolvimento do país. O nosso objetivo era chegar ao final desse processo, de forma que os alunos tenham aprendido a fazer uso eficiente de energia elétrica e utilizar a função polinomial do primeiro grau em problemas do cotidiano. E saibam utilizar esses conhecimentos para tomar decisões. E ainda, sejam capazes de usar o software Wimplot para a construção de gráficos. A avaliação foi contínua e podemos dizer que a interação entre os alunos, o desempenho nas atividades e a apresentação do trabalho pelos grupos reforça ainda mais a nossa convicção de que houve aprendizagem de forma significativa.